Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Depois de passado uma semana bem intensa, né? Vamos dizer assim, minha imunidade baixou, o cabelo que vocês estão vendo aí tá bagunçado, porque o cabelo é muito fino, aí quando eu lavo ele fica assim mesmo. E eu sempre lavo e lavo todos os dias. É, a imunidade baixou, enfim, foi um negócio louco. Não tô doente, não tô nada, mas tô cansado pra caramba essa semana. Encerrando a semana no dia de hoje. Segunda-feira tem mais. Mas nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso projeto Evangelho no Lar, né? Que é uma proposição espírita, cujo objetivo aqui é fazer preces regulares, né? Nos últimos dias eu tenho tido uma série de desafios em relação a continuar gravando, né? Mas tá tudo certo. Na medida do possível a gente vai gravando, vai fazendo a coisa acontecer e é assim que é, né? Perfeito é inimigo do bom, sempre. Como vocês sabem, já estamos aqui. Já estava aqui me concentrando um pouco, né? Um pouquinho antes de começar a prece eu estava me concentrando. E como eu já disse, sendo o Evangelho no Lar uma proposição espírita, obviamente a gente usa esse livro aqui, que é um livro espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, tá certo? A gente também tem lido esse livro aqui, ó, do Dalai Lama. E alguém pode dizer assim, mas meu Deus do céu, você está misturando o Dalai Lama com Espiritismo? É, gente. O Espiritismo propõe isso, né? Que a gente leia todos os autores e tire deles o melhor, né? E óbvio, um avatar importante, o Dalai Lama aqui. E nós temos aqui também esse outro livro do Sri Prembaba, que também tem umas frases muito legais. Tá certo? A gente junta esses 3 livros, faz umas leituras, tira umas conclusões. E a partir disso a gente então pode fazer as nossas preces, obviamente, né? Desejando que coisas legais aconteçam. Como eu já disse para vocês, eu estava aqui um pouquinho de tempo aqui, né, meditando, tentando, enfim, entrar mais numa egrégora de prece mesmo, né? E aí a gente vai começar então iniciando essa noite, né? Invocando os nossos bons amigos, tá? As intuições dos nossos bons amigos. Aqui no meu braço, aqui na bancada, o nosso amigo Giló, que é o meu gato de estimação. E ele tá aqui, dormindo nos meus braços aqui. Eu não consigo nem levantar o braço, né, Giló? Tá ouvindo a musiquinha dele. Já já a gente vai fazer prece. Tá certo? Aí. Chiló é um gatinho preto que eu tenho. Macho, deve ter 1 ano e meio. Ou 2 anos. Você tem 2 anos? Então vamos lá, gente. Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui, pedindo humildemente que vós, os bons espíritos, possam amparar os nossos pensamentos e permitir que nós possamos vibrar positivamente a partir de agora. Que tenhamos um pouco de paz, de luz, que nós possamos também depreender boas conclusões a respeito das leituras do dia de hoje, que nós possamos com uma vontade ativa vibrar positivamente para aqueles que necessitam, que sofrem, ou que poderão ser ajudados com essas preces. Sendo assim, pedimos humildemente a permissão de Deus, através dos nossos bons amigos espirituais, para que o melhor aconteça a partir de agora, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus.
Página 217. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Vamos lá? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo combinado com esses trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho. Enviou-os à vinha. Saiu ainda à terceira hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta hora do dia, na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que ainda estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém vos assalariou? Disseram. E ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios: Chama os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um, e os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta disse um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receber uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a esse último quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Vossos olhos são maus, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Está no livro 2 Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Mas também, veja também a parábola da festa de núpcias, que está no versículo 18, aliás, no capítulo 18, versículo 1. Então aqui nessa leitura de trabalhadores da última hora, é óbvio que o que a gente precisa refletir é quando é que é essa última hora, A última hora é o tempo? Ou seja, é o momento que nós estamos vivendo? Ou seria uma resposta, vamos dizer assim, emocional à nossa mudança de personalidade? Porque no fundo a gente sabe quando está fazendo a coisa errada. E aí em um determinado momento você fala assim: puxa vida, eu sei que eu tenho muito menos tempo do que eu preciso para resolver determinada coisa, mas é preciso que eu comece. Então isso acaba virando aquele trabalhador de última hora, sabe? Aquele indivíduo, aquela pessoa que num determinado momento resolve ter uma tomada de atitude e mudar o rumo da vida dela, seja colaborando de um jeito ou de outro para que essa, de repente, mudança coletiva aconteça com mais facilidade. Então é muito subjetivo esse negócio de trabalhadores da última hora, porque onde fica circunscrita essa hora? É no último século? É no último milênio? A gente, obviamente,
impelido pelo nosso ego, né, sempre acha que nós somos especiais demais, né? E aí a gente acha que estão falando com a gente, necessariamente com a gente. Mas será que isso é verdade? Por que eu estou falando isso? Porque talvez Deus tenha um propósito para que nós possamos evoluir, sem pressão, sem nada, e necessariamente não tem a ver com a gente, simplesmente é um processo evolutivo, né, que vai acontecer, independente de você estar nesse processo ou não estar. Entende? É como se tivesse uma diretriz para o nosso planeta, uma diretriz que vai ser cumprida de um jeito ou de outro, e que obviamente nós estamos inseridos. Mas aí, por conta desse ego exacerbado, a gente acha que nós temos que fazer determinada coisa, né? Então aí vem um questionamento: onde é que começa e onde é que termina tudo isso? Basicamente, eu acho que isso começa e termina no nosso ego, na nossa imperfeição egóica, né? Ou seja, Jesus, enfim, ou o apóstolo, se fez valer desse tipo de estratégia, vamos dizer assim, para que a gente, ainda nos dias de hoje, pudesse levar em consideração que talvez o Criador, ou seja, Jesus, né, de certa maneira, enfim, deixasse que a gente ficasse preocupado com uma possível obrigação não cumprida e obviamente fizesse a gente mudar de atitude, né? Porque isso poderia ser dito de outras formas diferentes, complicadas, mas do jeito que é colocado acaba gerando uma tensão no ar, que é essa tensão da coisa da gente correr atrás, tentar fazer alguma coisa de diferente, né? Como se no caso, né, o grande favorecido fossem os outros, quando na verdade os verdadeiros e mais imediatos favorecidos somos nós mesmos, né? Então, por isso que é tão importante a gente plantar sementes para o futuro, na medida do possível, a fim de que esses planetas, essas oportunidades, esses acontecimentos resplandeçam na nossa vida, né? Resplandeçam porque uma pessoa que vai ser ajudada por esse tipo de coisa, fatalmente também será ajudada pela criação, pelos espíritos, enfim. Então acho que é um processo que retroalimenta o outro. E é o que se dá para dizer, por hora, né? Mas enfim. Tá certo? Vamos pegar agora então esse momento e vamos fazer uma prece pelos nossos amigos. E por que pelos amigos? Porque de um jeito ou de outro a nossa família espiritual ela também é composta por esses amigos. Então assim, a gente precisa estar irmanado numa mesma ideia, no mesmo princípio, até para que a gente possa na medida do possível, né, ser amparado por essas amizades. E quando isso acontece, é óbvio que a gente evolui mais rápido, né? Porque é com as experiências em relação aos amigos que a gente vai ser orientado sobre várias coisas, que a gente vai poder viver certas experiências, esse tipo de coisa. E isso é no plano físico. Agora no plano espiritual, obviamente nós temos outros tipos de amizade que também poderão nos ajudar. Então eu peço que nós possamos fazer um Pai Nosso aí pelos nossos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos,
possam abençoar as nossas vidas, permitindo-nos a saúde necessária para continuarmos com os processos necessários à nossa evolução. Queridos amigos, que Jesus possa iluminar a consciência de cada um, fortalecendo e possibilitando que nós, na medida do possível, fiquemos cada vez mais irmanados. Permite que nossos amigos e amigas recebam o melhor: saúde, paz, prosperidade, porque de um jeito que talvez ainda não percebamos, eles são uma estrutura importante no amadurecimento e fortalecimento dos nossos propósitos de vida e de alma. Peço humildemente que Jesus nos abençoe e que os bons espíritos possam coordenar essas bênçãos em nossas vidas. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Abri aqui na página 52. A verdadeira compaixão é livre de vinculações. É preciso atenção para esse princípio, pois ele contradiz nossa maneira habitual de pensar. Não é este ou aquele caso em especial que estimula a nossa piedade. Não escolheremos esta ou aquela pessoa como um objeto de nossa compaixão. A compaixão é despertada espontaneamente, é incondicional. Em qualquer expectativa sem qualquer expectativa de vir a receber algo em troca. E é de alcance universal. Interessante, né? Porque, por exemplo, né, se a gente for citar um exemplo como o próprio Chico Xavier, né, que é um exemplo vivo de compaixão, né? Porque todo o dinheiro que ele pegava ele distribuía entre os pobres, né? E é interessante que ele simplesmente não acumulou nada durante a vida inteira, né? E quantas pessoas às quais ele ajudou que foram ingratas, que foram imprecisas, que foram maldosas até com ele, né, com a pessoa dele. Mas ele continuava lá fazendo o trabalho dele. E isso é um exemplo de compaixão muito grande. Que ele sabia o que tinha que ser feito e simplesmente fazia. Né? Então é importante que a gente reflita sobre isso.
Enfim. Vamos fazer uma prece por nós mesmos? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que vossos bons espíritos possam abençoar as nossas casas, as nossas vidas, os nossos pensamentos e permitir que nós possamos compreender as nossas reais necessidades, que possamos ter o entendimento necessário para a nossa evolução, que possamos ter um pouco mais de paciência e de tolerância em relação ao próximo, que vós, os bons espíritos, possam favorecer de um jeito específico as nossas dificuldades como seres em evolução. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Página 66. Colhendo desafios. A vida está em constante movimento de expansão e contração. Ora nos sentimos conectados, próximos, amorosos, com o coração aberto. Ora nos sentimos desconectados, fechados, distantes, navegando em um mar de incertezas e medos. Costumo chamar os momentos de desconexão de turbulências. Turbulências que precisamos atravessar, pois fazem parte do karma. Trata-se de uma colheita de desafios que muitas vezes são vistas como desagradáveis, mas que na realidade são presentes, pois mantêm as sementes, as oportunidades de aprendizado e o crescimento de que precisamos. Amém. Que assim seja. Engraçado, né? Cada vez isso está ficando mais claro na minha cabeça que assim, a vida é o que é, ela é feita de fatos, né? Fatos acontecem o tempo inteiro. Eventos, vamos chamar assim. E o que vai definir a nossa realidade é simplesmente a maneira como o nosso emocional vai reagir em relação àquilo. Então, obviamente, se você tem um descontentamento, por exemplo, com um parente, com uma pessoa em específico, toda a tua atenção se volta para aquela questão emocional que você não compreende. E por conta disso, você vai cada vez mais se aproximar daquela situação. É como se o nosso cérebro tentasse compreender aquilo. E obviamente, enquanto ele não compreende completamente, aquilo tudo fica moldando a nossa realidade, né? Ou seja, a perspectiva, a realidade, na verdade, é só uma perspectiva do ponto daquele que olha, entende? Então, assim, se eu perguntar para um morador de rua qual que é a realidade dele, ele vai te dar uma série de exemplos de que, enfim, né?
as coisas são como são, não tem muito o que lutar e tem que seguir adiante, porque é assim que é e tá tudo certo. Se você, em detrimento desse exemplo, escolhe um outro exemplo, por exemplo, sei lá, uma pessoa bem mais abastada, né, que tem outro nível de problema, obviamente, quando ela diz que ela tem problemas, você vai entender que o nível de problema delas é muito mais avançado, porém, às vezes é até muito próximo do problema daquele que era muito mais simples, entende? Então, é, é como eu estou dizendo, o nosso emocional é que vai moldar a nossa realidade. Tá certo? Então a gente precisa começar na medida do possível, e eu também estou me policiando para desenvolver um raciocínio que seja mais sólido de se interpretar, mas é mais ou menos isso, né? Se a gente sofre, a gente acaba se aproximando do sofrimento em essência, né? Porque a gente acaba atraindo para a nossa vida sofrimento. Então eu imagino que vai chegar um momento que a pessoa já vai, sabe, com muito menos esforço identificar uma série de problemas que ela tem no corpo, por exemplo. Por quê? Porque a gente vai começar a olhar pro, vamos dizer assim, pro átomo, né? A gente vai começar a olhar de uma maneira em que a gente compreenda os princípios, né? Todos que acabam regendo a nossa existência aqui nesse planeta. E por que eu falo isso? Porque eu estou me referindo a essa coisa da realidade. A gente só consegue perceber o que a gente consegue perceber, né? Então, o que adiantaria mais informação se a gente não consegue perceber? Enfim, uma coisa pra gente pensar, né? De qualquer maneira, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, tá? Eu espero que nós tenhamos um ótimo final de semana e que a gente siga adiante aí nesse projetinho, tá? De O Evangelho no Lar, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, bom final de semana e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar.